Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a Europa tá no escuro, cara. Não são todos os países, mas a Europa tá no escuro. E eu, como estou aqui, hoje serei seu porta-voz e vou te contar informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais e nas TVs, nos programas de jornais daqui. Fica comigo, assiste esse vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo se você também é da tropa, da galera que acredita nessa teoria aí do apagão. E a gente já vai falar sobre isso. Fiquem ligados. Hoje eu vou ser o porta-voz de vocês sobre esse assunto aqui. Já se inscrevam no canal, ative as notificações, deixa o seu like e vamos entender melhor o que aconteceu e as teorias que estão por trás disso aí. Vamos lá. Fenômeno atmosférico raro causou apagão na Europa, diz Portugal. Pessoal, é assim. Eu já morei em Portugal. Atualmente eu moro na Itália. A minha mãe está em Portugal. E minha mãe me ligou hoje cedo, era por volta de 10 da manhã, falando que tinha alguma coisa de errado, falando que para mim me preparar e tudo mais, só que eu já venho vendo sobre essas coisas já tem um certo tempo. Afinal de contas, a internet atualmente está infestada de pessoas gravando vídeos no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, inclusive aqui no YouTube, falando, ensinando como estocar alimentos e tudo mais, e dando, né, sinais ali, falando algumas teorias que eles acreditam que possa acontecer, né? Agora, vamos entender o que a mídia está dizendo para depois a gente falar mais sobre essas teorias. Vamos lá. A operadora de redes energéticas REN de Portugal informou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no país é resultado de uma falha na rede elétrica espanhola. Para quem não sabe, Portugal depende da Espanha no quesito energia, tá bem? Relacionada com um fenômeno atmosférico raro conhecido como vibração atmosférica induzida. Ainda de acordo com a empresa, o reestabelecimento da energia pode demorar até uma semana, devido à complexidade do fenômeno e à necessidade de equilibrar os fluxos elétricos internacionais. No início da tarde, aqui eles escreveram no Brasil, porque eles são malucos, mas pronto. A energia elétrica foi parcialmente restaurada em algumas áreas da Espanha, segundo a operadora de energia elétrica do país, Rede Elétrica. A tensão já foi restaurada em subestações em diversas áreas norte, sul e oeste da península, informou a empresa em um comunicado. Continuamos trabalhando com todos os recursos para restabelecer a energia o mais rápido possível em todo o território. O principal objetivo dos trabalhos de restauração nessa fase é restabelecer a energia para as unidades geradoras. Vou deixar vocês com essas imagens aqui, enquanto a gente vai falar um pouquinho. Pessoal, é assim, eu tenho amigos na Espanha e a energia não foi restabelecida ainda. Provavelmente eles devem estar dando prioridades a hospitais, a centros de segurança, a polícia e tudo mais, porque são serviços básicos que não podem ficar sem energia elétrica. Mas Portugal, por exemplo, tem a sua prefeitura, a sede do governo, o parlamento europeu em Portugal, então tudo no escuro, tudo no escuro. Inclusive, pessoas ficaram presas ali nos trens, né? Porque Portugal tem várias modalidades de transporte público. Tem o ônibus convencional, tem o trem, que anda em cima da terra, tem os bondinhos, que andam em Lisboa, e tem o metro, que anda debaixo da terra. E várias pessoas ficaram presas nas linhas de metro sem energia, bem como pessoas presas nos elevadores e tudo mais, porque realmente a energia do país inteiro caiu. A minha mãe me ligou, porque as companhias de telefonia, algumas, não são todas, vale lembrar, elas têm ali seus geradores e tudo mais, mas a gente sabe bem que gerador não é eterno, né? Afinal de contas, se o sistema inteiro cair, acaba que as empresas que vendem combustível também ficam sem energia e é um pouco difícil de fazer as vendas e conseguir gerir ali os caminhões para abastecer. A prioridade é os hospitais e os serviços básicos que não podem ficar sem energia de nenhuma forma. Até então, as unidades de saúde e os hospitais, a maior parte deles em Portugal, tem ali sistema de geradores, mas não são todos. Grande parte das casas de um valor agregado maior tem sistemas solares e tudo mais, então algumas pessoas têm energia. Não foi só Portugal e Espanha.
Andorra, Gibraltar, parte da França, a Espanha no geral. Para quem conhece, a Espanha é enorme. A Espanha é enorme. E estão todos sem energia. Eu tava lendo algumas matérias aqui antes de vir gravar esse vídeo, que eu cheguei do trabalho agora, tô todo feioso aqui pra vocês, mas pronto, vocês me desculpem. E o que que acontece? Teve gente que diz que a Itália também tá sem energia. Não, pessoal, a Itália não tá sem energia. Inclusive eu vim de Milão agora, e que é bem distante daqui. Pra quem não sabe, eu sou motorista de caminhão, então pronto. Eu rodo a Itália inteira. E Milão tem energia, eu tenho amigos que estão ali mais ao sul de Portugal. Eu hoje, pela manhã, eu fui mais a oeste de Portugal também, da Itália. E aqui na Itália tá tudo bem ainda, tem energia, mas pronto, a gente não sabe. O que eu quero dizer com isso? Alguma coisa de errado não está certo, né? Isso aí vocês já repararam. Agora, a galera aqui tá guardando as coisas. O primeiro país da Europa a comunicar, fazer um comunicado assim pro seu próprio povo, não foi a nível europeu, foi pro seu povo, foi a Alemanha, que há alguns meses atrás eles deram uma declaração, inclusive um amigo meu que mora lá estava falando comigo sobre isso, e eles deram esse comunicado dizendo para as pessoas começarem a guardar ali alimentos, água, para pelo menos de 1 a 2 semanas, até 14 dias ali no mínimo, entende? Então, assim, para um governo falar isso, assim, com bastante jeitinho, para não criar um alarde total, é porque tem alguma coisa de errado, pessoal. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, que eu não sou muito adepto das teorias da conspiração, essas coisas não. Mas eu acredito que se for para acontecer vai ser de uma hora para outra, não tem nem como reagir, né? Então, só que o que aconteceu? Praticamente 2 semanas depois que a Alemanha fez esse comunicado ao seu povo, aos alemães, a União Europeia, o Parlamento Europeu, resolveu fazer uma declaração para toda a Europa, para que as pessoas comecem a guardar as coisas, estocar. E a internet está recheada de pessoas que estão fazendo bunkers em casa para guardar as coisas e tudo mais, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, pessoal? A gente tem uma tensão aí entre a Rússia e a Ucrânia, a gente tem uma tensão enorme entre o Irã e os Estados Unidos, uma tensão maior ainda entre os Estados Unidos e a China. Então, a gente, para nós que somos meros mortais, é muito complexo a gente fechar os olhos e dizer que não acredita, que se qualquer coisa que for acontecer o governo vai avisar. E também a gente também não pode surtar e querer, meu Deus, eu vou comprar tudo, até porque, pessoal, se você tiver a ideia de guardar qualquer coisa, pense que existem outras pessoas que também precisam. Então, se todo mundo resolver comprar o que puder, imagine, a situação do Brasil não tá fácil financeiramente falando, e eu já digo para vocês que a situação econômica mundial não está fácil. Então, é muito sério isso. Eu tô tentando abordar da forma mais tranquila possível. Por quê? Porque a dívida mundial está enorme, o PIB mundial não cresce na mesma proporção da dívida, então você tem ali você pode ter bolhas econômicas que são perigosíssimas para a sociedade no geral. Então, de uma hora para outra, pode acontecer qualquer coisa, mas vamos fazer as coisas com cautela. Se for preciso guardar, vamos guardar, mas sempre pensando que há outras pessoas que também precisam de comprar, porque imagina, se todo mundo resolver comprar R$500 de coisa para guardar, eu não faço ideia. Quanto R$500 dá para comprar muita coisa no Brasil? Eu não... cara, eu falo do Brasil, quando se trata de comprar as coisas, é só o que eu vejo na internet. Aí que eu falo com os meus familiares que estão no Brasil. E as coisas que eles me dizem é que tá tudo muito difícil. Então eu acredito que R$500 não dê pra comprar muita coisa. Pronto, gente, mais €500 você compra muita coisa. Você não consegue carregar, tá?
Enfim, se todo mundo resolver comprar 500 reais, pô, vamos botar 1.000 então, né? R$ 1.000 dá pra fazer qualquer coisa. Pronto. Se todo mundo resolver comprar R$ 1.000 de coisa pra guardar, primeiro, as prateleiras vão esvaziar muito rápido. Mais rápido que nós, caminhoneiros, conseguimos reabastecê-las. E, com certeza, os lojistas vão subir o preço, né? Então, aqui, pelo menos na Itália, a gente tem recomendação para ter um dinheiro em espécie, em mãos, ou seja, isso dá um indício de que pode haver aí um colapso bancário ou qualquer coisa desse tipo, de deixar de funcionar. Então, eu tô tentando falar com vocês aqui, mas sem que vocês fiquem preocupados, fiquem nervosos, mas pronto. E então vamos fazer as coisas com sabedoria. Se vocês se interessarem por esse conteúdo, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer mais vídeos com mais informações para vocês, que vocês sabem que a média dos vídeos aqui do canal são 10, 12 minutos, que é para não ficar muito grande para vocês assistirem. A informação tem que ser rápida. Pronto. Mas eu vou mantendo vocês informados também, porque Portugal ainda está sem energia. Eu falei com alguns amigos de lá. Inclusive, eu já não consigo falar com minha mãe mais, porque, pronto, onde ela estava sem energia. Provavelmente ela não conseguiu carregar o telefone. E agora alguns amigos meus que estão em Lisboa têm powerbank, principalmente os caminhoneiros que tem o caminhão, pronto, ele carrega o celular. Então, eles me disseram que está sem energia. As ordens das empresas são de retornar os caminhões para a base, pronto, porque não tem muito o que fazer, você não consegue passar trabalho, você não consegue abastecer, porque as bombas estão fechadas, então não faz o menor sentido os caminhões ficarem rodando. E eu vou mantendo vocês informados sobre isso, porque para mim também é um tanto quanto estranho. A minha mulher vem falando comigo constantemente sobre a gente estocar as coisas, porque tem alguma coisa vindo por aí que a gente não sabe o que é, mas vamos esperar que corra tudo bem, né? Vamos esperar que dê tudo certo, que não aconteça de fato nada, mas isso é uma realidade hoje. Inclusive, minha mãe disse quando me ligou, que foi noticiado no jornal, na TV, em Portugal, de que no mínimo seriam 3 dias sem luz. No mínimo. Agora, segundo o Metrópolis e o G1 e a CNN, a concessionária de energia já disse que é pelo menos uma semana. Ou seja, pessoal, ficar sem energia, vocês que estão no Brasil, eu já morei no Brasil muitos anos, vocês sabem que não é fácil. São coisas na geladeira que se estragam, é tudo, cara. Não tem um ventilador, não tem uma televisão, não tem nada. Não tem nada. Então, vamos fazer o possível pra gente também não ser pego aí desprevenidos, né? Vamos trabalhar pra gente manter pelo menos ali o básico, principalmente as pessoas que têm filhos. Então tomem muito cuidado com isso, tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!